Olá galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Rony e a aula de hoje é sobre estatística básica. Pessoal, a aula de hoje é uma aula simples e tranquila, é uma aula para você aprender conceitos. E a parte de cálculo vai ficar para uma aula futura, ok? Então, vem comigo que você vai aprender conceitos sobre estatística básica. Pega esse exemplo. Imagine que nós somos entrevistadores e desejamos fazer uma entrevista em uma determinada escola. Essa escola possui 500 alunos. Então, qual é o ambiente da minha pesquisa? É uma escola. Essa escola, pessoal, é composta por 500 alunos. Esses 500 alunos correspondem à minha população. Então, é a minha população estatística, é lá onde eu vou fazer o meu estudo, ok? Agora vamos fazer o seguinte, em uma pesquisa, o ideal é que você faça a entrevista com o máximo de pessoas possível na sua população. Porém, nós sabemos que em grande maioria das vezes isso não acontece, não é possível você entrevistar os 500 alunos. Então o que você faz? Desses 500 alunos, nós não vamos entrevistá-los, nós vamos escolher apenas uma turma. Pode ser de forma aleatória. Então nós vamos entrevistar uma turma desses 500 alunos, que era a minha população estatística. Então nós estamos pegando apenas uma parte. Percebam agora que dessa parte que a gente está pegando, ela vai ser chamada de amostra. Ou seja, da população estatística, se você pegar uma parte dela, você está pegando uma amostra, uma pequena amostra, uma pequena quantidade. Ok? Não esquecendo, pessoal, que cada um indivíduo contido na minha população recebe o nome de unidade estatística, ok? Então, população é um conjunto de elementos da sua pesquisa. Cada indivíduo contido na população é chamado de indivíduo ou unidade estatística. Quando você pega uma pequena parte da população, você está pegando uma amostra, ok? Depois que você entendeu o conceito de população e amostra, falta nós entendermos um outro conceito. Mas imagina só, imagina que uma empresa decide lançar um novo modelo de carro, mas ela está preocupada com as vendas. Então o que ela vai fazer? Ela vai encomendar uma pesquisa para saber qual o tipo de carro favorito de uma determinada cidade, de onde eles vão lançar o carro. Então, olha o que pode acontecer na pesquisa. Eles podem perguntar sobre a cor do carro, podem perguntar sobre o tipo de combustível, podem perguntar sobre o número de portas, sobre o tamanho do carro. Então, são perguntas como essa que o cliente ou o entrevistado vai estar respondendo. Percebam que essa pergunta é relacionada a características. E essas características podem sofrer interferência de quem está respondendo. Por exemplo, as pessoas possuem gostos diferentes. Então, uma pode gostar de carro preto, outra pode gostar de carro vermelho. Uma pode gostar de carro branco e a outra pode gostar de carro azul, por exemplo. Então, olha o que está acontecendo com a resposta dessa pergunta. Ela vai estar variando. Então, as respostas, elas recebem o nome de variáveis, são os possíveis valores que você vai encontrar. Então, quando você faz uma pergunta, qual a sua raça? Então, você já tem que pensar em quais são as possíveis respostas que você vai obter. Você pode encontrar a raça preto, branco, pardo, indígena e por aí vai. Peço desculpa se eu estiver errando as denominações aí. Enfim. Então, variável é aquilo que vai variar na nossa pesquisa. São os possíveis valores de um item, de uma pergunta. Pessoal, essas variáveis, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. As variáveis qualitativas são aquelas variáveis em que expressam a ideia de qualidade. Ou seja, qual a cor do carro que você mais gosta? Eu gosto de um carro vermelho, gosto de um carro preto, gosto de um carro azul. Percebam que essas respostas, elas estão se referindo à qualidade, a uma característica do produto. Dessa forma,
esse tipo de variável é uma variável do tipo qualitativa, ok? Deu para entender? Quer mais um exemplo? Quando eu pergunto para alguém qual o seu grau de escolaridade, a pessoa vai me responder: eu tenho o primeiro grau completo, que é o ensino fundamental, eu tenho o segundo grau completo, que é o ensino médio, ou eu tenho o terceiro grau, que eu fiz um curso superior. Então, essas respostas aqui são variáveis, depende de para quem você está perguntando, ok? Vamos lá. Já as variáveis do tipo quantitativas são mais simples de você entender. Toda resposta que você obtém um número, e esse número pode ser contado ou medido, recebe o nome de variável do tipo quantitativa, ok? Por exemplo, quando eu pergunto a altura de alguém, então eu quero saber a altura média de determinados alunos de um determinado grupo, o que eu vou fazer? Eu vou medir. E o que eu vou obter como resposta? Um número. Ou seja, esse tipo de variável é do tipo quantitativa. É tudo aquilo que você pode contar ou medir. As variáveis do tipo quantitativa, pessoal, se dividem em discretas ou contínuas, tá bom? As variáveis do tipo discreta são variáveis obtidas a partir do processo de contagem. Ou seja, se você entra em uma sala e quer saber a quantidade de pessoas que tem nessa sala, o que você vai fazer? Você vai contar. Então, quando você obtém uma resposta pelo procedimento de contagem, esse tipo de variável é do tipo quantitativa, você obtém um número como resposta, e ela é do tipo discreta, porque ela é obtida pelo processo de contagem, ok? O outro procedimento é o procedimento de variável quantitativa contínua. Por que contínua? Porque elas já existem e você vai só medir. Por exemplo, que horas são? Você vai olhar para o relógio, um instrumento que mede o tempo, e você vai dar um número. Esse número vai estar representando o tempo. É uma grandeza, é uma variável quantitativa que está expressando uma quantidade, e essa variável ela é mensurada, ela é medida. Dessa forma, ela é uma variável quantitativa contínua, ok? Bem, esses são os conceitos que a gente tem que passar para a aula de hoje. Aguarda a próxima aula, que vai ser sobre frequências, ok? Então, fica comigo que você vai se dar bem, beleza? Aguarda a próxima aula. Tchau, tchau!